sou gerente de RH. Eu sou responsável por uma área chamada Hub de Operações dentro da área de Gente e Gestão. Eu tenho comigo os processos de folha de pagamento, toda a parte de administração de pessoal que vocês conhecem, que tem admissão, controle de ponto, os processos de desligamentos, controle de afastados, de contratos de estagiários, temporários, aquela parte toda mais de controle. Tenho comigo a área de benefícios, quando a gente fala de compra de benefícios, de entrega de benefícios. Tenho também a área de remuneração, na parte de todos os lançamentos lançamentos de movimentações, sejam individuais ou coletivas, a atualização de estrutura. Tenho também uma equipe que faz registros de treinamentos, né? Então, só lembrando que remuneração, eu não sou responsável pela política, né? Ou pelo desenho da remuneração variável, por exemplo, mas por toda a execução do programa e pagamentos também. Tem o registro de treinamentos, né, onde a gente faz análises de perfis também, numa movimentação. Ajudamos no pagamento dos subsídios, e tenho também uma equipe que a gente chama de RH Responde, que é a nossa equipe que atende todas as unidades do Brasil, seja por telefone, seja por e-mail, ou seja por portal também, tá? Então, esse é o meu escopo de trabalho. Eu tenho responsabilidade com essas equipes dentro da Suzano, e eu espero aqui poder trocar algumas ideias, a gente poder compartilhar algumas experiências também, e eu tenho certeza que nos comentários, aí nas perguntas, eu vou aprender mais um pouco, porque é assim que funciona numa reunião desse tipo que nós estamos participando hoje, tá? Então, é um prazer estar com cada um de vocês aqui nessa manhã. Boa, Hudson. Muito obrigado. Tome seu suco, fique à vontade, tá? Obrigado. Hudson, eu vou começar aqui com algumas perguntas iniciais. E aí, pessoal, como eu falei, né, e como o Hudson complementou, por favor, fiquem à vontade também, se vocês quiserem compartilhar como funciona o processo, se vocês quiserem entender um pouco mais no detalhe também, fiquem tranquilos em relação a isso. Tá. Hudson, se você puder explicar como funcionam os processos tanto de admissão e a parte de envio de documentos na área de RH da Suzano, e aí, em cima disso eu vou fazendo algumas outras perguntas. Tá bom. Eu vou começar pelo processo de admissão, Renato, mas eu acho que depois a gente pode explorar onde mais na minha área a gente pode estar utilizando essas ferramentas, né? Porque eu tenho aí um conjunto de soluções que inicialmente a gente pensou para admissão, e eu consigo trabalhar com essas mesmas ferramentas em outros processos, né? Mas a admissão, nós temos uma squad, né, que cuida de toda a parte de recrutamento, de seleção, de entrevistas, até ter o candidato selecionado junto com o gestor. Após essa fase, eles encaminham para o RH local da unidade, tá? Que é um braço dos nossos processos, porque nós temos unidades industriais e florestais espalhados por grande parte do país, né? Além de escritórios comerciais também. Então, essa equipe do RH local, eles encaminham um link para o candidato após a definição e combinado a data de admissão. Essa pessoa, a partir daí, esse candidato, ele entra no nosso aplicativo, na nossa ferramenta de captura de documentação e informações pessoais desse candidato, e ele começa a preencher essas informações e tirar fotografias, ou através de digitalização, porque ele também pode acessar pelo portal, né, ou via mobile, e ele começa a trazer esses documentos para nós, para dentro dessa ferramenta. Nós também, aí nós temos uma outra ferramenta, né, que é o Único Sign, que é onde a gente manda para eles o nosso contrato de trabalho, nós mandamos aqueles documentos padrões de benefícios e também de código de conduta, ou um termo de compromisso de confidencialidade, já para ele fazer a primeira leitura e fazer a primeira assinatura também. E aí tem todo o acompanhamento, né, da qualidade dessas informações, e uma vez estando tudo validado, e essa equipe do RH local, às vezes, interage com esse candidato quando
está próximo da data para ver se ele está com alguma dificuldade ou não, se está faltando algum documento ou não. Mas uma vez finalizado, estando todos os documentos lá, nós mudamos o status desse candidato e toda essa documentação assinada, todas essas informações, ela já é criada uma pasta, né, que seria o prontuário eletrônico, o prontuário digital, onde nós temos aí, a partir de agora, um dossiê eletrônico. Eu não tenho mais o nosso dossiê, o nosso prontuário, dependendo aí de como cada empresa chama, mas ele fisicamente. E ao fazer isso, essas informações, nós temos hoje uma integração com o nosso sistema de folha de pagamento, que é o SAP. Ele entra pré-editado já, quando a gente entra para rodar a medida de admissão, e todas as informações que estavam nesse aplicativo, eles sobem para o SAP. E aí, quando a gente vai processando a admissão, nós vamos complementando esses dados com os dados da empresa, não mais com os dados pessoais. Então, eu tenho o centro de custo, eu tenho o gestor imediato dele, qual é a posição na estrutura, qual o código de vaga. Então, eu tenho algumas informações que realmente é da empresa, mas as informações que ele já preencheu, inclusive dos documentos, ele já traz tudo automaticamente e a gente processa, a gente finaliza, né, a admissão dele. E nós temos hoje, né, por conta da pandemia, nós temos a nossa ambientação que a gente chama tanto virtual, para quem vai trabalhar em home office, ou presencial, para quem realmente está na operação no dia a dia. E o RH local dessas unidades, por estarem remotamente, estarem distantes, eles captam esses documentos, essas informações também via sistema para poder ter quem são os admitidos e poder trabalhar a ambientação, tanto presencial quanto remotamente, a ambientação virtual. Renato, eu tentei resumir aqui, tá? Eu não sei se de Não, repente, né? perfeito. E eu estou contando a situação de hoje, né? Como nós estamos hoje, Sim. depois de um bom tempo aí já melhorando e implementando essas facilidades digitais, né? Só uma dúvida em relação a essa ambientação digital. Vocês têm alguma solução? Como vocês fazem isso? Bem curioso. Na verdade, ele é o virtual, né? Então, nós temos Aham. uma agenda, e aí nós falamos nessa agenda sobre a empresa, a gente fala de informações institucionais, a gente fala sobre segurança do trabalho, a gente fala de termos de código de conduta. Então, na verdade, é a troca de informações, né? Onde a gente começa a Uhum. apresentar as informações da empresa. Porque no Legal. passado era tudo presencialmente e eles assinavam o documento nesse dia da ambientação, né? Então, Uhum. hoje, como a gente conseguiu antecipar esse processo, após realizada a ambientação, a empresa ela faz a assinatura e aí a gente tem a parte candidato, agora empregado, a parte empresa, e a gente entrega virtualmente para ele esses documentos agora assinados por todos. Perfeito. Alguém levantou a mão? Pode falar. Opa, acho que não está o meu nome aí. Bom dia para todos aí, o meu nome é Nélio, Oi, sou da Nélio, bom dia. Accenture, tudo bem? Tudo bem, Tudo Renato? bem, você? Oi, Ruth, um prazer em conhecê-lo. Uma dúvida só com relação à interação, né, que você colocou aí, com o time operacional, né, com a ferramenta, como é que tem sido essa integração? Tem algum documento físico que você teve impossibilidade, que você precisa gerar, ou não? É 100% disponibilizado pela ferramenta? Você pode esclarecer? Claro, nós temos uma dificuldade maior, né? E essa foi uma grande dúvida. Eu acho que durante o nosso bate-papo a gente pode contar um pouquinho mais desse detalhe, né? Que nós temos na operação as indústrias, né? E a gente tem inclusive nas florestas, né? É um público aí que de repente a gente acredita que eles têm mais dificuldade, né? Com esse mundo digital, o que não é tão verdadeiro. Mas hoje nós temos todos os documentos digitais, a gente não tem documento físico, a gente consegue atender 100%, tanto a parte de contrato, a gente tem esse código de conduta também, que ele pode ser utilizado mais para frente até como uma prova para um processo disciplinar, e a gente tem ele eletronicamente também. As opções de benefícios a gente tem eletrônico. Então, hoje, eu não tenho a necessidade
necessidade de ter assinaturas físicas. A questão da ambientação física é porque, como eles estão na operação, como eles já estão na fábrica ou na floresta, é mais fácil o bate-papo, a troca ali, do que eles ficarem 4 horas, 3 horas em frente a um computador, que eles vão ter mais dificuldades, tá? Então, a troca de informações somente que ela é virtual, presencial nos casos da operação, mas documentos hoje é 100% remoto. Perfeito, muito obrigado. Hein? Imagina, não por isso. Só aproveitando, pessoal, algumas pessoas entraram com o nome de Rafaela Pérez, como é o caso do Nelly, tá? A gente tem 3 Rafaelas. Uma é a Rafaela de verdade, que é da Único, mas temos 2. Se vocês puderem, só passa o mouse em cima da imagem de vocês, tem 3 pontinhos lá, vocês conseguem renomear. Só aproveitando, tá? Senão eu ia te chamar de Rafaela, viu, Nelly? Pena que eu te conheço. Mas vamos lá. Boa, boa. A Suzana, inclusive, pessoal, acho que é um grande case mesmo, né? Em relação ao público, a gente vê sempre esse receio mesmo, né? O público mais operacional vai conseguir fazer, vai ter disponibilidade. Eu acho que os dados provam, né? Tudo isso. Então, contra esses números aí, não tem muita contestação. Hoje, só para vocês terem uma ideia, mais de 80% do público que processa admissão ou que assina documentos dentro da nossa solução é um público mais operacional, né? O que a gente chama de base da pirâmide. Então, é um público que está super pulverizado aí, né? Em todos os lugares do Brasil. A gente atende várias e várias outras indústrias também, bem como a Suzano. Para vocês terem um outro dado que eu acho que é legal a gente falar, 97% dos documentos são assinados no mobile, né? Então essa é uma realidade também, as pessoas têm celular, as pessoas sabem fazer, é um receio mesmo que a gente acaba tendo, eu mesmo, né, tinha esse receio, mas depois que a gente vê a prova viva disso, a gente fala, puxa, é mais um tabu do que uma realidade mesmo. Nélio, deixa eu te... Nélio não, desculpa, Hudson, deixa eu te perguntar. Quando você estava em processo de contratação, né, não só da nossa solução, mas de várias outras soluções de tecnologia para o RH, quais foram as preocupações que vocês tiveram e como você fez para validar as hipóteses, né, da contratação da solução? Legal, Renato. Na verdade, esses tempos mudaram, né? Quando a gente começou a encontrar ou perceber a necessidade de digitalização, de trazer aí mais automação, nós não vivíamos esse momento de pandemia, né? Então, quando a gente começou as primeiras pesquisas, isso foi mais ou menos em 2016 para 2017, e a gente via um crescimento importante, né? A Suzano passaria por um crescimento significativo. E a gente ficou muito preocupado, porque só aumentar a quantidade de pessoas, a gente ia trazer mais riscos para o processo, a gente ia ter muita demanda manual, muita demanda repetitiva, e a gente entendia, a gente percebia que a gente precisava colocar mais tecnologia ou trazer mais digitalização para os nossos processos. E a nossa dúvida maior, Renato, foi na questão custo-benefícios, porque naquela época era um pouco mais, como eu falei para você, hoje falar em digitalização, falar em defender uma verba, a gente consegue vários fatores para justificar essa mudança, mas na época, como a gente não estava olhando redução de custos, a gente estava um pouco preocupado. Mas a gente começou a encontrar tanto ganho importante, mas tanta informação que poderia realmente trazer uma diferença, e a gente começou a fazer alguns estudos de viabilidade, né? E o que a gente mais trabalhou não foi a redução de custo, e essa foi uma preocupação, como você disse, né? Mas o que a gente começou a olhar quando a gente começou a apresentar as alternativas foi realmente isso, o quanto a gente conseguiria crescer com mais produtividade, ou seja, de repente com menos pessoas e mais entregas, o quanto a gente poderia ser mais analítico, ser mais estratégico do que ser operacional. E a gente começou a olhar, então, as ferramentas, né? E no começo, Renato, eu confesso que
eu não tinha essa segurança que você está falando, né, de validar. Uhum. Então, a gente começou a tentar negociar uns pilotos, justamente para a gente poder ter uma certeza de que aquilo traria esses ganhos que a gente estava esperando. E a Único foi uma empresa, inclusive, que disponibilizou recursos para nós, disponibilizou scanner na época, a gente Uhum. fez vários testes, e com o tempo, o próprio time começou a nos provocar e falar: "Meu, vamos acelerar essa implantação, isso aqui vai trazer um ganho muito grande, isso aqui vai trazer uma experiência muito forte para os colaboradores". Então, quando a gente não tinha uma referência, a gente foi para o experimento. Uhum. Quando existia referências no mercado para outras soluções, né, de qualquer natureza, porque a gente está aqui generalizando, o benchmark ele ajuda muito. Então, Uhum. reuniões como essa que nós estamos fazendo hoje, eles nos ajudaram muito a validar, essas teses que nós tínhamos, inclusive corrigir erros, né. Posso dar um Uhum. exemplo aqui? Claro. Eh, eu queria implementar somente quando tivesse a ferramenta integrada com a nosso sistema de folha de pagamento. Uhum. E nós estávamos num processo de mudança de ferramenta, onde eu estava para implementar uma ferramenta da própria SAP, que é o SuccessFactors. E eu fiquei esperando, e eu fiquei esperando. Num bate-papo desse, que inclusive foi um café da manhã na Único, uma pessoa falou que ela estava utilizando lá nesse momento, enquanto não tinha a integração, o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Eu falei: Uhum. "Meu, Ctrl+C, Ctrl+V, não tem integrado?". Mas aí eu comecei a refletir, né, quer dizer, foi um insight. O que eu comecei a refletir? Se eu for esperar ter a solução, eu vou esperar mais 6, 8 meses, pelo menos, para poder implementar. Se eu começar com o Ctrl+C, Ctrl+V, que é interno, mas se a experiência for boa, se ele começar a trazer alguns ganhos, por que não? Eu topei. Uhum. Cara, foi a melhor decisão que eu tomei, ou foi a melhor correção de rota que eu fiz naquele momento, batendo um papo, trocando ideias com quem já tinha passado por essa experiência. Então eu acho que tem os 2 casos, tá? Quanto ele é mais pioneiro, eu acho que precisa ter o experimento, precisa Uhum. fazer aí um processo, uma POC, alguma coisa assim, e quando já tem no mercado, a melhor coisa é o benchmark mesmo, essa troca de informações que ela é super rica. Legal. É, realmente, mas, assim, abrindo o coração aqui, a gente começou com essa solução, se eu não me engano, em 2017 ou 2018, tá? Então, vamos fazer aí 4, 5 anos, mas nem mesmo, óbvio que a gente contratou, inclusive, na época, um instituto de pesquisa para nos ajudar, enfim, mas a gente não tinha certeza absoluta que a gente teria esse nível de adesão, e óbvio que os clientes mostraram, e o público, né, que utiliza a nossa solução mostrou ao contrário. Então, isso foi legal. Ô, Lilian, eu vou te chamar, tá? Só deixa eu responder uma pergunta rapidinho da Ariane. Quantos funcionários já estão na ferramenta e quanto tempo a Suzana já utiliza, Ruth? Legal. Nós estamos com a ferramenta, nós entramos por partes, tá, Ariane? Primeiro, nós entramos com o processo de admissão, em seguida, nós entramos com a parte de documentação digital, que é o Unicodoc, e depois nós entramos com a assinatura, tá? Com o processo de admissão, que é o Unico People, nós estamos implementados desde novembro de 2018, tá? Mas a gente já namorava a ferramenta aí um tempinho Um antes. pouco antes. Até dar uma estabilizada, até a gente ter certeza que estava legal. Quanto aos funcionários que já estão utilizando a ferramenta, nós temos hoje aproximadamente 16 mil colaboradores e desde já antes da pandemia, nós oferecemos essa solução para 100% das nossas admissões. Então, nós temos colaboradores próprios, nós temos diretores, nós temos aprendizes, nós temos temporários, nós temos o pessoal da florestal, da operação, todos eles hoje, eles participam, eles são convidados para participar pela ferramenta. Raras situações que a pessoa, de repente, está com um pouco de dificuldade, prefere o documento, isso aconteceu muito antes, um pouco da pandemia, mas depois da pandemia, acho que a gente nem tem mais essa exceção, tá? Todos os casos hoje, a gente utiliza a ferramenta para o processo de admissão. Boa. Lilian, por favor, fique à vontade. Olá, gente, bom dia. Sou a Lilian, sou da Accenture.
A minha pergunta, você falou que vocês né, começaram aí no inicinho Ctrl+C, Ctrl+V, porque ainda não tinha, entendo, uma interação com o sistema que vocês tinham, o SuccessFactors. E você disse que hoje, né, com a utilização da ferramenta, a ferramenta carrega os dados diretamente dentro do SAP. Como é que ficou o SuccessFactors nesse processo novo? Só para eu entender, se a ferramenta carrega direto no SAP, existe uma interação de devolutiva do SAP para o Success hoje? Então, Lilian, é por isso que eu falei, nós estávamos com um projeto e nós tivemos dificuldades com o projeto, e o ano passado, 2020, 2019 já, a gente optou por não continuar com os SuccessFactors, tá? Então, eu tenho os SuccessFactors hoje, mas como portal, eu tenho algumas ferramentas do SuccessFactors, mas eu não tenho o módulo que é o Employee Center, que é o EC. Então, a gente tinha até combinado e contratado essa integração com o EC, que eu conheço empresas que têm, tá? Mas como a gente desistiu do Employee Center, então hoje a minha entrada de dados ela é direto no SAP. Então daí nós mudamos a estratégia e fizemos a construção direto no SAP. Por isso que a gente teve esse limbo aí até a gente conseguir decidir internamente a nossa ferramenta. Obrigado, Hudson. Obrigado, Lilian, pela pergunta. Mas eu conheço empresas, tá, que tem integração com o Employee Center, tá? É isso que eu ia falar. No último evento, o penúltimo, a gente teve o grupo DASA, né, que tem o Recruiting, Onboarding, tem EC, enfim, tem todos os módulos ali, e eles estão integrados, tá? Inclusive, eles falaram no evento sobre isso. Se eu não me engano, o Nélio estava, ou algumas pessoas estavam aqui, enfim. Mas depois a gente pode compartilhar, se vocês quiserem fazer um bench da linha, fique à vontade. A Monique Hudson fez uma pergunta: como vocês fazem para a operação assinar? Eles possuem e-mail, possuem celular, ou vocês disponibilizam algum computador para assinatura? E aí ela pergunta quais são os documentos também, se é só admissão, ou tem aviso de férias, TRCT, ou alguns outros documentos. Legal. Monique, eles fazem o processo de assinatura enquanto candidatos, né? Então, eles não estão na operação ainda. Então, esses documentos, eles são assinados geralmente via mobile ou via um notebook ou um PC. A maioria faz isso pelo celular mesmo, né? Porque nem todo mundo hoje tem um notebook ou tem um PC fácil. Então, independente se ele é da operação ou se ele vai trabalhar em home office, enquanto candidato, como ele não precisou ir até a empresa, ele faz a assinatura de todos os documentos remotamente, tá? E aí, falando um pouquinho dos documentos. Inicialmente, a gente começou com a admissão. Até a gente entender, a gente ver a facilidade, a experiência de que está assinando, se isso é complexo, se isso não é complexo. E quando a gente percebeu que ele não era complexo, e aí a gente entrou na fase de pandemia, nós começamos a estender essa solução para vários outros processos. Como exemplo, quando eu tenho um desligamento hoje de um colaborador, nós mandamos para ele um pacote que tem o termo de rescisão contratual, tem o seguro-desemprego, tem a chave do fundo de garantia, tem o extrato. Nós temos um documento que, para receber o próximo participação nos resultados, ele informa se ele vai continuar com o banco atual ou se ele quer informar um novo banco. Então, ele recebe um envelope e ele faz essa assinatura eletrônica do que ele está recebendo, e o governo aceita esse documento hoje. Então, eles não têm dificuldades para entrar com seguro-desemprego, não têm dificuldades para fazer saque do fundo de garantia. Além disso, aí começou a aparecer aditivos contratuais, aí começou a aparecer home office, né, banco de horas. Então, a gente também começou a utilizar esses documentos, não mais agora na admissão enquanto colaborador, também com a ferramenta de assinatura eletrônica. No caso de férias especificamente, nós não utilizamos a assinatura eletrônica por essa ferramenta, porque no nosso portal nós temos uma assinatura, talvez eu esteja confundindo o nome, se for o caso, o pessoal da Único me ajuda, mas ele não é uma assinatura digital, ele é uma assinatura eletrônica, onde o próprio sistema
ele vai lá, ele vai ter aprovação, ele não vai assinar, vai fazer a aprovação, vai ter quem fez a aprovação, vai ter o login, vai ter a data, tem rastreamento, mas ele não é por essa ferramenta, porque a gente já tem essa solução integrada com a folha de pagamento, tá? E espelho de ponto, a gente não colhe assinaturas. E a folha de pagamento de vocês é de que sistema? É o SAP. Tá. E a SAP. Único daí integrou essa aprovação com a SAP? Você fala em qual processo? Nesse de férias. Não, o de férias não, o de férias, por isso que eu falei, o de férias, ele já não é assinatura digital, ele já é o próprio sistema de folha de pagamento pelo portal, onde pelo Sim. portal ele faz lá a aprovação, ele dá o ok, o de acordo, né? E aí a gente tem esse rastreamento. Então, férias eu não uso o sistema da Único, porque o meu portal já faz isso hoje automaticamente. Mas desligamentos, contratos, admissões, opções de benefícios, né? Então, depois que entrou, nasceu o filho de alguém, aí ele tem direito ao auxílio creche. Aí ele preenche, e aí tem E todo esse kit de desligamento, por exemplo, que você comentou, a operação também assina eletrônico, ela não assina físico. Assina eletrônico também. E vocês não sentem nenhuma dificuldade deles assinarem, porque aqui a gente está assinando alguns documentos, mas a gente sente uma certa resistência, sabe? Eu não tenho relatos, tá? Pode ser físico também, tá? Talvez, vamos dizer assim, se tiver na hora, fez o desligamento, se estiver tratando, pode ser físico. Mas nós oferecemos o digital e até por conta de segurança, a própria equipe de RH não está diretamente na operação e eles fazem essas orientações virtuais, nós não estamos tendo, talvez tenha uma resistência ou outra, mas eu acho que eles utilizam aí um jogo de cintura, tenta mostrar as vantagens e a gente consegue fazer essas assinaturas sim. Porque, do contrário, teria que agendar lá uma reunião presencial para poder fazer essas assinaturas, tá, Monique? Mas, de uma forma geral, eles assinam sim. Tá, obrigada. Tá? Aproveitando, Hudson, eu queria entender se você encontrou alguma resistência na adesão da tecnologia, e aí em algum momento, né? Pode ser no comecinho, quando estava em fase de implementação, agora, se você puder dar um relato sobre isso. Pelos colaboradores ou... É pelos colaboradores mesmo, pela pessoa física lá na ponta, né? Tanto pelos candidatos que estão sendo contratados quando a gente fala de admissão, quanto já pelos colaboradores trabalhando, né, há mais tempo, quando a gente fala da parte de assinatura eletrônica. Tá. No começo, eu acho que nós tivemos um pouco sim, porque algumas pessoas tinham um pouco mais de dificuldades com tecnologia. É errado a gente acreditar que essas pessoas de operação, quem está na floresta, eles não têm condições, porque eles acessam banco, eles acessam aplicativos, esses aplicativos são atualizados automaticamente e não mudam, mas temos sim algumas pessoas que têm dificuldades, que acaba pedindo ajuda para um familiar ou não, mas de um modo geral, Renato, a maioria, eles estranhavam, isso tá 2018, né? Hoje é zero esse problema. Mas eles estranhavam a forma, né? Mas eu não vou precisar ir aí, eu vou fazer por aqui. Então, existia talvez uma desconfiança. Mas após experimentarem, depois eles nos contavam que aquilo foi muito show. Mas nós tínhamos que, de repente, ter um tempo para explicar que aquilo tem validade, que aquilo ele vai trazer um conforto melhor. Por outro lado, quem estava empregado, estava num processo de admissão, e tinha que sair da empresa para entregar os documentos, às vezes era alguém de uma outra cidade, eles só comemoravam quando a gente dava essa alternativa, né? Então, eu diria que tem um pouco de cada, né? Mas a grande maioria, eles mais gostavam da proposta, depois de explicar, né, um pouquinho, do que resistência. Mas algumas pessoas, por não terem habilidade com tecnologia, mais no início, aí sim, mas a gente não deixou obrigatório, né? Na verdade, a gente fez uma implementação bem gradativa. A gente foi olhando alguns cargos, algumas áreas, os escritórios, e depois que a gente criou coragem para avançar um pouquinho mais, mas sem dar a opção única, né? Então, na verdade, a gente foi na linha do, você não está à vontade? Então, vamos fazer o processo tradicional, né? E aí, com o tempo, isso foi melhorando.
A gente percebe também do nosso lado, né, que essa curva da transformação digital nos últimos 2 anos, aliás, no último ano, principalmente devido à pandemia, que acelerou muito, cresceu muito rápido, né? Ela foi muito além do que a gente Isso. imaginava. Então, para vocês terem uma ideia, a gente processava no primeiro ano, lá em 2017, por aí, a gente processava 1.500 admissões por mês, né? Contando todos os clientes. A gente foi para 3.000 no segundo, 8.000 no terceiro, hoje a gente, aí 10.000 no quarto, hoje a gente está em 30.000, para vocês terem uma ideia. Então, do ano passado para cá, foi um crescimento absurdo, assim, triplicou o tamanho, e deve quadruplicar, quintuplicar o tamanho, assim, rápido, né? Porque a transformação, ela chegou e tá muito latente para as empresas, né? Então, a gente percebe também do nosso lado essa transformação muito mais acelerada. Fabiana, eu já te chamo, deixa eu só seguir a ordem aqui rapidinho. A Rafaela da Gerdau perguntou, e o Nélio também perguntou se vocês tiveram algum problema ou dificuldade em relação à validade jurídica, né? Em relação a sindicato, Ministério do Trabalho, quando a gente fala da parte de assinatura. Não tivemos, é claro que nós envolvemos a nossa área de tecnologia, nós envolvemos a nossa área jurídica, não envolvemos sindicatos, tá? Nós não encontramos essa necessidade, mas nós até hoje não tivemos um questionamento. Nós já apresentamos vários documentos em processos trabalhistas, em fiscalizações, e até hoje nós não tivemos nenhum questionamento. Ficamos muito preocupados durante a pandemia, como é que seria a aceitação pelo governo, mas eles também se adequaram ao novo modelo. Eu acho que inclusive não tem mais volta, e o próprio governo começou a aceitar e também tratar os temas hoje de forma digital, né? Então, Renato, zero problema até hoje com assinatura digital, credibilidade, tem rastreabilidade, zero, tá? Inclusive dos colaboradores também, e nenhuma manifestação do sindicato em quaisquer unidades. Perfeito, Hudson, perfeito, obrigado. Fabiana, por favor, fica à vontade. Obrigada. Bom dia a todo mundo, sou da Mondeliz. E a gente aqui, eu queria fazer uma pergunta para você, Hudson, porque aqui a gente usava o SuccessFactors antes, né? E a gente agora utiliza mais para o Employee Center, para abertura de chamada, enfim, nada muito, né, deep use, mas a gente está usando agora o Workday desde o ano passado. E aí eu queria saber, né, porque no Workday tudo é realizado dentro do sistema macro aqui, desde a parte de recrutamento, né, da inclusão da vaga até o processo de admissão final. E eu queria saber, hoje, atualmente, como que funciona a parte de recrutamento também? Ela é conectada junto com a plataforma da Unico, de alguma forma? Né? Como que depois da offer ali, ou antes da offer, isso acaba acontecendo? Porque para a gente isso acaba sendo um issue, às vezes. Nós não temos a integração hoje, a nossa área de recrutamento trabalha com o Kenobi. Nós temos um formulário criado lá internamente, onde esse formulário vai para essa equipe do RH local, para ela fazer o convite, para ela poder fazer aquelas informações básicas, e a partir dali, aí o sistema funciona de forma eletrônica, de forma integrada. Entre o recrutamento até chegar essa informação, nós não temos nenhum vínculo, mas como processo, como estratégia, não é a área de recrutamento que dá continuidade para o processo de admissão. Então, isso para nós não foi um gargalo, porque é o RH local das unidades quem já fazia esse primeiro input, a partir dali com o candidato é o RH local, e a parte de recrutamento, ela interrompe o processo dela quando ela seleciona o candidato e entrega para o RH local. Mas Entendi. Não é integrado, tá? Tá. Mais uma. Aqui, quando a gente fala da parte digital, né? Então, aqui no Mondeliz a gente tem as plantas de escritório e as plantas fábrica, né? E aí em Curitiba e VSA. E a gente conseguiu fazer a assinatura digital já, porque, né, a pandemia demandou isso, não tinha como a gente ter
principalmente em picos altos, quando a gente fala de sazonal, Páscoa, ter um monte de promotor indo simultaneamente para o escritório fazer assinatura de contrato. Mas a gente sente, sim, uma resistência maior com regiões específicas, né? Então, quando a gente fala de merchandising, por exemplo, que a gente conseguiu incluir a assinatura digital, a gente acaba tendo, por região mesmo, fazendo esse mapeamento, algumas resistências. E por isso, na planta, a gente ainda não consegue 100% incluir a assinatura digital por conta do burburinho famoso, né? O ruído de, ai, mas é ruim, ai, mas eu não gosto, ai, mas eu não entendo, né? E aí eu queria saber como que foi, vocês construíram um plano de comunicação, como que foi essa curva, né, da mudança para vocês, porque aqui a curva de compreensão do tema, entendimento e realmente da mudança, ela acaba sendo, dependendo da região, mais crítica, né, e realmente ter um suporte do RH muito próximo, de pegar na mão e falar assim, vamos fazer junto. E aí a gente está falando de uma planta, por exemplo, que tem 1.800 funcionários e 5 pessoas do RH presencial na planta para ajudar. E aí isso vira desproporcional em relação à mão de obra para ajudar, sabe? Então aí a gente acaba sendo resistente por incluir, justamente por conta dessa curva ser um pouco, demandar muito da assistência, né? Fabiana, você tô até tentando refletir aqui, porque me parece que é uma dor um pouco generalizada, né? Eu não quero trazer aqui que foi tudo perfeito, foi tudo bom, né? Mas eu acho que a gente tem aí um esforço das equipes locais, como você disse aí no teu caso, no teu exemplo, essas 5 pessoas. Antes de nós colocarmos em prática, nós tivemos um envolvimento muito forte com essas equipes, né? E a gente começou a demonstrar como era e como seria dali para frente. Eles encontraram um ganho tão forte, porque era tão manual, era tão chato fazer esse processo, porque eles tinham que pegar, talvez seja essa a realidade, né? Eles tinham que pegar a assinatura, explicar um a um, pegar aquele documento, digitalizar, fazer um checklist, mandar um e-mail, esse e-mail vai para quem processa a admissão, porque não é o RH local, tá? Nós trabalhamos no modelo semelhante a um centro de serviços compartilhados. Quem recebia aquele documento tinha que imprimir todos os documentos de novo, fazer o checklist, está faltando documento e cobra, e aí vem um documento fora e manda. Então, assim, esse processo, ele não agregava, ele era chato, ele era demorado e você deixava de fazer coisas importantes porque o tempo que você gastava nos bastidores para fazer um processo de admissão era enorme. Quando a gente trouxe essas alternativas, vamos dizer assim, essas 5 pessoas falaram, meu Deus, eu não quero mais aquela vida. Então, eu pensando aqui, Fabiana, eu acho que está muito mais nessa persuasão dessa equipe local em tentar demonstrar as vantagens e de trazer o experimento para as pessoas. Uma coisa que eu acho muito legal quando a gente começa a falar em mudanças, e aí vale para várias coisas, não só para digital, Fabiana, assim, a primeira experiência precisa ser muito boa. A gente, por exemplo, quando começou a implementar um sistema de atendimento remoto, imagina todas aquelas pessoas que precisam de um empréstimo, precisam de um benefício, quer sentar na frente de uma pessoa, contar a história dela, contar a vida dela, trocar ideias, e aí você fala, não vai ter mais essa pessoa para te atender, você vai ter que pegar o telefone ou um e-mail e fazer isso remotamente. Isso era uma mudança muito crítica. Então, na época, a gente falava muito isso. Se ele experimentar a primeira vez e ele ver que foi eficiente, que as pessoas foram simpáticas, que houve empatia, que a solução foi rápida, ele vai tentar de novo. Daqui a pouquinho, ele vai ver que o modelo realmente atende. Então, essa primeira experiência, ela precisa ser muito boa. Se ela não for boa, se ela for confusa, se ela realmente não trouxe aquela boa experiência, ele vai ficar resistente. Pode ser, sim, que a gente tenha um percentual de resistência? Pode ser, mas eu diria para você, Fabiana, que essa turminha, eu acho que elas fazem de tudo para tentar convencer essa pessoa a ir por esse modelo, porque para elas também vai aliviar um tempão e um trabalhão danado com esse processo. Super, obrigada. Imagina, Fabiana. Valeu, obrigado, Fabiana, pela pergunta. Obrigado, Hudson. Existe um dado da solução, acho que é legal compartilhar com vocês. Uma coisa que o Hudson falou é muito verdade, assim, não é tudo perfeito, né? Então, óbvio que
existe ali o que a gente chama de quebra, né? Um drop ali de pessoas que não querem usar a ferramenta, não conseguem usar a ferramenta por alguma impossibilidade. Ou, às vezes não tem celular, às vezes não tem sinal, enfim, pode acontecer. Mas isso está na casa de 3%, né? Então, é muito baixo ainda, perto de, sei lá, você vai penalizar 97% da operação por causa de 3%, né? Então, você pode melhorar a vida das pessoas, enfim, do próprio RH, né? Não só de quem está entrando, mas do próprio RH, sendo que a maioria ali realmente consegue aderir à solução. É isso aí mesmo, Renato. Falar. Eu acredito que exista isso, pode ser, né? Na verdade, não estou falando que, por isso que eu falei, não estou falando que não exista, mas deve ser poucos e eles devem conseguir administrar essas exceções. Ah, certeza, com certeza. Porque, assim, óbvio, a operação de vocês é gigantesca. A gente tem outras grandes indústrias, né? Grandes empresas de segmento de varejo, bancos, por exemplo, que usam a nossa solução, que também tem todos os públicos, tem operações mega capilarizadas, né? Então, espalhadas pelo Brasil todo. Para vocês terem uma ideia, de 5.500, 5.600 municípios, a gente já fez admissão, já assinou documentos em mais de 4.000 municípios, né? Então, a solução proporciona realmente uma capilaridade gigantesca para o processo. Lilian, pode fazer sua pergunta. Tem alguma forma na ferramenta, por exemplo, eu mandei lá o link, né, para a pessoa iniciar o carregamento de documentação. Tem alguma forma, por exemplo, a pessoa não iniciou, né, o processo, eu não sei por que ela não iniciou, se foi por desconhecimento, dificuldade, etc. Isso tem alguma forma que a ferramenta sinaliza essa informação, que eu possa identificar essa pessoa que não iniciou? E aí, uma outra pergunta, já que eu vou deixar aqui, seria essas pessoas que não iniciaram ou carregaram alguma informação errada e etc. Como é que a gente cobra isso? A gente tem uma cobrança por telefone, por WhatsApp? Como é que funcionaria essa parte? Tá, deixa eu responder aqui rapidamente. Sim, a solução cobra, tá? Então, a solução tem alertas diários, enquanto a pessoa ou não iniciou o processo ou não finalizou o processo, a solução fica cobrando essa pessoa todos os dias até que ela preencha, né? Então, existe um lembrete ali diário automático para que a pessoa sempre se lembre de fazer o processo. Em relação ao controle disso, né, existe um painel de acompanhamento que vocês conseguem ver em tempo real se a pessoa acessou a solução, porque a pessoa assim, pode ter recebido, clicado no link, feito a autenticação, mas não enviado nenhum documento. Vocês conseguem rastrear tudo isso, tá? E as pessoas que não clicaram, vocês também conseguem rastrear. Então, ele te dá todo esse controle. E essa quebra que eu falei dos 3%, são justamente dessas pessoas que receberam e não finalizaram o processo, tá? Então, existe aí, o percentual que eu tirei embasado nisso, tá bom? Mas existe todo esse controle. Renato, só para complementar, não sei se de repente a Lilian queria essa informação para ajudar, né? Também tem a questão da qualidade, né? Porque a própria Único, elas validam algumas informações do e-social e pode ter alguma coisa que o documento não está legível, a ferramenta também cobra, mas aí, Lilian, vamos dizer assim, o que a minha equipe hoje entra para fazer esse acompanhamento? Talvez eu ajude nessa parte também. Eles entram quando a gente vê que está chegando perto do prazo e ainda não deu 100%, né? Então, apesar da ferramenta fazer, a gente vai lá e fala, escuta, você está com uma dificuldade, você vai cumprir, porque às vezes é obrigatório. Então, nós ficamos preocupados, e aí a gente entra em contato com o candidato para ver se está tudo bem ou não. Mas, se não, a própria ferramenta ela faz essas cobranças para a gente, tá? Obrigada, era isso, Hudson. E vocês, as cobranças são feitas por telefone, por WhatsApp? Você tem uma porcentagem hoje dos casos que você cobra? Porque, assim, independente do funcionamento da ferramenta, trabalhamos com pessoas, né? E sabemos, né, que existe uma dificuldade muito grande com relação à documentação no prazo, né? Temos prazo de social, cutoff de folha, né? Tudo isso afeta aí muito forte o processo de admissão. Você tem uma porcentagem aí de pessoas que vocês precisam ligar ou WhatsApp? Como é que funciona isso aí? Bom, a ferramenta ela manda mensagens, né, e a gente faz o contato inicialmente por WhatsApp, porque hoje a gente sabe que o pessoal fica muito em reunião, nem sempre a pessoa está disponível. Eu não tenho esse dado, Lilian, mas eu diria sim que a gente acaba tendo aí de
talvez colocando aqui, de a cada 10 processos, uns 4 ou 5 a gente precisar perguntar, mas muitas vezes por conta do nosso prazo entre a seleção e quando a gente quer essa pessoa dentro da empresa. Porque quando a gente fala em programas de aprendiz, de estagiário, o tempo ele é suficiente? Geralmente não. Mas nós temos aquela que o gestor demorou 40 dias, 50 dias para selecionar. A hora que ele seleciona, ele não quer esperar 3 semanas, né? É o mais rápido possível e às vezes acaba tendo uma agressividade nesse prazo. E nesse sim a gente acaba às vezes, ou na maioria das vezes, precisando dar uma ajuda, tá? Mas por conta da organização desses prazos. Deixa eu dar um dado aqui legal também, Lilian, no momento que a pessoa recebe o link, a pessoa também já recebe a informação do prazo limite para enviar aqueles documentos, tá? Então, por exemplo, te mando um link hoje, eu falo que você precisa mandar até o dia 27, né? Então, você vai ter 2 dias para enviar esses documentos. Hoje, 85% dos colaboradores correspondem a esse prazo estipulado. E aí é independente do prazo, pode ser 1 dia, 2 dias, 10 dias, né? Mas corre uma timeline ali, quando a pessoa clica, que ela sabe o prazo que ela precisa enviar todos aqueles documentos, né? Então, 85% corresponde. Que aí tem esse percentual que o Hudson falou, que aí você precisa, às vezes, uma cobrança um pouco mais efetiva e tudo mais. A solução, ela não deixa de funcionar para a pessoa se ela ultrapassa aquele prazo, né? Porque pode ser, por algum motivo, a pessoa não conseguir enviar, às vezes a pessoa não conseguiu, o RG dela está na casa de outra pessoa, o e-social deu alguma inconsistência, que a solução também já consegue capturar. Então, existem alguns motivadores para também não cumprir dentro do prazo, algumas vezes, tá? Mas um dado importante são esses 85%, tá? Acho que a Cristiane tem uma pergunta, tá, Johnson? Pode falar, Cristiane. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Sim, bom dia. Eu tenho 3 perguntas, na verdade. A primeira é para o Hudson, na verdade, a primeira é para o Renato. A gente está namorando também nessa fase de namorar único, está sendo bem gostoso essa fase, e a gente parou ali naquele problema de empresas globais e multinacionais, padronização de processos. Então, a gente tem um sistema que já é o nosso prontuário digital e a gente tem essa grande dificuldade de, poxa, a Único é maravilhosa, vamos implementar, mas atende outros países da América Latina, ou a gente está trabalhando hoje só com a Único Brasil? Essa é a primeira pergunta para o Renato. Se você já quiser responder, Renato. Claro. Na verdade, por enquanto, tá? Tem novidades aí, mas por enquanto é só Brasil, tá? A gente tem várias empresas globais e eu ouso dizer que a maioria dos nossos clientes são globais, tá? Pelo porte de empresa que nós atendemos, mas pelo processo, agora falando de admissão, né? Ser um processo muito local, a burocracia é muito local, né? A experiência do colaborador é muito local, muito específica. Então, as empresas utilizam a nossa solução para o Brasil. Vai ter novidades, tá? Em breve a gente já está num processo aí de internacionalização, mas ainda assim a gente acaba entrando só nesse âmbito do Brasil, tá? Esse módulo de onboarding, né? Exatamente. A parte de assinatura eletrônica, ela também corre nesse processo de internacionalização. Hoje ela atende o Brasil também, porque muitas informações também pela burocracia estão atreladas ao CPF da pessoa, né? Que aí precisa ser um cidadão brasileiro, minimamente naturalizado, com algum visto, ou algo do tipo, né? Então, ele também corre esse processo de internacionalização, e aí não vai ter o vínculo mais pelo CPF, vão ser alguns outros identificadores, tá? Mas, por enquanto, é só Brasil. Legal. Ok, obrigada pela resposta. A segunda pergunta é para o Hudson, da Suzana. Provavelmente, Hudson, não sei se você tomou a decisão ou se você teve que construir um business case para convencer um fórum, um board. Eu queria saber de você quais foram os pontos que você usou aí para persuadir a galera para dizer, não, ok, vamos seguir com a Único, é realmente uma inovação, vamos implementar. Como solução, Cristiane, né? Nós montamos uma estratégia e, na verdade, pensando aqui agora, eu acho que era essa nossa estratégia mesmo. Não era implementar para todas as situações, é dar uma alternativa
para executivos, para o pessoal que já estivesse trabalhando, criar uma experiência nova para as pessoas que teriam dificuldades de ir até a empresa ou porque estão em outras cidades. Então, quando a gente estava contratando a solução, depois eu falo da sua segunda, da pergunta que está junto, nós pensamos para alguns casos. Então, nós fizemos, vamos dizer assim, tínhamos um contrato, sim, de uma mensalidade, mas ele estava muito vinculado, sem essa ambição de que a gente faria para todos. Mas quando a gente começou, e aí os nossos business partners começaram a ver a reação das pessoas que entraram contando a experiência, então eu quero para esse público, eu quero para esse público, e daqui a pouco nós vimos que ela poderia ter uma abrangência muito maior. Então, eu não tinha essa ambição de colocar isso para todo mundo, seria uma alternativa. Quanto à ferramenta, nós fizemos sim algumas pesquisas junto com a nossa área de tecnologia, e na ocasião nós identificamos que essa solução era melhor e não tínhamos muitas opções. Quando eu fiz o contato com a Único, eu não estava procurando processo de admissão, eu estava procurando processo de prontuário digital. E aí eu conheci, e a gente fez o piloto, como eu te disse, e a gente entendeu que o pacote, porque daí veio a combinação, porque daí eu tenho assinatura eletrônica, eu tenho a admissão, eu tenho o prontuário digital. Então, hoje, por exemplo, nós temos muitas outras alternativas, mas as 3 integradas, ela tem um ganho que eu fiz a admissão, o candidato já entregou, já virou prontuário digital, o prontuário tem assinatura que já vai para lá também. Eu aproveitei hoje, já que você utiliza o DOC também, eu não uso só para dossiê, eu uso para folha de pagamento. Então, por exemplo, eu tenho uma carga de uma unidade que vai mandar o prêmio de produtividade. Antes isso era por e-mail, para a gente poder fazer o upload. Hoje não, hoje a gente usa essa ferramenta, ela entra no sistema de workflow, e o pessoal da folha chegando vai olhar se está tudo bem, fez a carga ou não. A hora que ela finaliza, isso grava uma pasta no sistema. Então, hoje nós temos temas diversos de folha de pagamento organizado por pasta. Então, a nossa folha de pagamento também está no prontuário digital, né? Então, eu diria para você assim, a nossa opção original era o prontuário digital, encontramos a admissão e a gente viu que daria jogo, demos uma alternativa para alguns casos e depois nós entendemos o tamanho da oportunidade. E depois disso veio a questão dos 3 estarem integrados, que para nós hoje faz toda a diferença. Sure. Nossa, legal. Tá bom? Super. Hudson, ainda para você a pergunta, no comecinho eu lembro que você falou que existe uma integração, né, da Único com o SAP, você falou que os dados já vêm pré-populados com todas as informações do candidato. Essas informações que vêm pré-populadas, elas são preenchidas pelo próprio candidato ali e já integra direto no SAP, ou não? Alguém cria um perfil e cadastra manualmente as informações antes de integrar? Tá. Enquanto a admissão, enquanto candidato, ele está anexando os documentos, mas ele preenche algumas informações. Então, ele preenche o nome, ele preenche os documentos, data de nascimento, dependentes. Então, nós temos já uma população de informações que foram pelo próprio candidato. Então, quando eu inicio uma medida de admissão no SAP, ele vai trazer todas essas informações que o candidato já populou enquanto lá no processo de admissão e toda a parte de documentação, né? Então, hoje a gente tem RG, CPF e algumas 8 documentos. Então, ele vai entrando, inclusive, no SAP, né? Para quem trabalha com SAP, a gente chama de infotipos, né? Tem o infotipo de documentos, infotipo de filiação, infotipo de endereço. Então, tudo isso ele já carrega. Então, eu não precisei, nesse momento, até essa admissão, ninguém da minha equipe preencheu nada. Nessa admissão, como já vem populado cada infotipo, aí eu vou complementando o que não é particular dele, que são mais os dados da empresa. Perfeito. Então, com base na sua resposta e os infotipos vão sendo pré-populados com informações que partiram do candidato, é onde vem a minha pergunta, que é a nossa dor aqui. Hoje, no nosso Hire, as informações que a gente envia para admissão preliminar, elas também vêm do próprio empregado. E a gente tem casos de pessoas que cadastram data de nascimento errado. E a gente tem, poxa, deu erro no social. Você tem casos, assim, qualquer volume disso, de você voltar no infotipo 2 e falar, olha, o CEP não está cadastrado
na tabela do correio, por exemplo, ou voltar, olha, ele cadastrou o nome com cedilha, não aceita no social. Você tem, qual que é o volume dessas recorrências para voltar e corrigir manualmente? Isso é um ganho ou tem ganho ou Agora tem o prejuízo Hudson nesse vai projeto? falar o nosso grande diferencial. Fala aí, Hudson, se consagra, Hudson. Legal, Renato. Essa pergunta do E-Social é muito boa, Cristiane, e todas as validações das informações do E-Social para eu não ter essa surpresa na hora de estar cadastrando, elas são validadas quando o candidato preenche. Então, o candidato preenche lá os documentos, inclusive, ele tira foto, e aí tem a comparação do que está no documento, o que ele preencheu, data de nascimento. Todas essas informações que vão para o E-Social, tem uma equipe da Único e algumas coisas via sistema, ou de repente alguma coisa pela equipe própria mesmo, eles validam essas informações do E-Social. Então, se tiver alguma coisa errada nessa fase, antes de terminar o prazo dele preencher, ele já vai o candidato já vai receber e falar, olha, tem uma informação divergente aqui, você precisa corrigir. E aí ele já corrige essa informação. Então, quando chega para nós, essas informações, principalmente essas críticas, elas já estão validadas. Que isso, Brasil. Muito bem. Obrigada, gente. Renato, a Único precisa confirmar essa informação, hein? Não, mas vocês isso fazem mesmo. isso. E eu não tenho problema no E-Social, tá? Não, mas é isso mesmo. A solução, ela é uma plataforma, mas também ela faz toda a parte de validação de dados. Então, nunca essa informação vai errada para a folha de pagamento. A gente garante a validação de todos esses dados, seja a informação, exemplo, a pessoa pode ter colocado que o número do RG dela é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas quando tirou a foto do RG, o número é 10, 20, 30. A solução corrige esse dado. Então, nunca a informação vai errada para a folha de pagamento. Eu dei o exemplo do RG, né? Mas pode ser qualquer outro dado de título de eleitor, de nome, ou de endereço, ou de qualquer outra informação. Além de que a informação também já é qualificada na base do E-Social, né? Verificada se existe alguma inconsistência ou não. Se existe, a gente já retorna para a própria pessoa, vocês, através de um painel, conseguem acompanhar tudo isso, né? Mas eu já retorno para o próprio candidata, falando que existe uma informação inconsistente, divergente, para que essa pessoa faça a correção, e aí depois essa informação volta certa para dentro da folha, tá? Então, que o Hudson falou é uma verdade. Cristiane, eu até hoje eu não encontrei, tá? Quem tem essa solução, que agora nós temos várias empresas, mas que tenha essa atividade de validação e qualificação das informações, tá? Exato. Além dos 3 produtos integrados. Isso, e a informação é validada tanto via tecnologia de OCR, né? Que não sei se todos conhecem, mas você tira foto de algum documento ou de alguma informação e aquela tecnologia verifica aqueles dados, né? Qualifica aqueles dados, são dados certos, errados, enfim, já pode criticar aqueles dados, mas também o que o OCR não consegue verificar, isso deriva para um BPO de análise que também está do nosso lado, e a gente também provê esse serviço, tá? Então, a gente sempre garante que 100% das informações, ou via tecnologia ou via BPO, foram validadas. Tá. Era isso que eu queria que você confirmasse, porque era essa informação que eu tinha, não sabia se tinha mudado, então continua. Não, exatamente isso, continua. Renato, deixa eu aproveitar, já perguntando aqui se é nível hard, tem a validação, então, de social, mas existe alguma integração da Único com, tipo, alguma base de, provavelmente não, estou aqui divagando, para validar se é PIS ou se é NIS, essas coisas? Na verdade, a própria solução tem algumas perguntas. Existe uma ordem de informações que você precisa preencher e, através das respostas que os candidatos dão, ele deriva para outras perguntas, né? Ou não deriva para outras perguntas. Então, por exemplo, eu pergunto se é primeiro emprego para a pessoa, né? Se é primeiro emprego, a pessoa vai colocar que sim. Você tem o PIS, NIS, enfim, a pessoa vai colocar essa informação. Se não é primeiro emprego, a pessoa certamente tem o PIS, né? Você tem filhos? Qual a idade dos seus filhos? Eu tenho um filho de 2 anos e um de 15 anos. O de 2 anos eu peço certo tipo de documentação, tem carteirinha de vacinação e tudo mais, do outro é outro tipo de documentação. Você é casado? Se sim, eu vou solicitar a sua certidão de casamento. Você é solteiro, eu já não solicito. Então, a própria solução já tem uma inteligência, através das respostas,
de solicitação de documentos adicionais ou não, tá? Então, você é estrangeiro? Sim, eu sou estrangeiro, então eu não vou pedir o seu RG, né? Eu vou pedir seu RNE. Então, só dando aqui alguns exemplos de que a solução já tem essa inteligência para isso. Legal, ok. Obrigada, Renato. Por nada. A Monique me perguntou sobre comentar sobre as informações da Único em relação à validação dos dados. Acho que eu respondi. Monique, tem mais alguma dúvida? Não. Então, Não, respondido. Obrigada. Perfeito. Obrigado a você. Vamos para uma próxima, que a gente já está indo para... Passou tão rápido, né, pessoal? Verdade, tá gostoso. O papo tá gostoso, exatamente. Eu ficaria aqui até o fim da tarde, mas a gente já está na etapa final. Ruth, eu queria saber se teve algum acontecimento, algum caso específico aí nesse processo de digitalização do RH que te chamou a atenção, assim, algum depoimento, algo do tipo? Renato, como eu disse, a gente olhava muito produtividade, né, no começo. E o que me trouxe, assim, o que me surpreendeu é o quanto agora a liderança, as empresas, os colaboradores, eles estão cobrando muito a experiência de quem está utilizando. Então, quando a gente fala, por exemplo, aí na pandemia, né, muita gente não fazia compra pela internet, não pedia comida pela internet, e tiveram pessoas que hoje utilizam uma ou outra empresa por conta da experiência que ela tem, né? Então, uma coisa que me surpreende muito é o quanto mais críticos esses nossos colaboradores estão com a experiência. Então, a gente precisa realmente, vamos dizer assim, cuidar disso legal, e a própria Suzano, ela tem trabalhado aí com um foco de transformação das jornadas, com os colaboradores no centro das nossas decisões de produtos, né? Não mais a gente faz o produto e o colaborador ele precisa se adequar. Então, essa digitalização, essa exigência, ela me surpreendeu muito, porque cada vez mais as pessoas querem algo mais acessível, algo fácil, né? Uma usabilidade bem tranquila, que realmente agregue para eles. Hoje, o mobile está na mão de todo mundo, então, acessar portal já não é uma experiência tão boa, eles querem fazer tudo pelo celular, aprovação, sabe, de uma forma mais clara, as informações simples e objetivas. Então, isso me chamou a atenção, e a outra parte é a velocidade da transformação, né? Então, naquela época que a gente estava aí buscando uma solução, que eu disse que eu gastei muito tempo, inclusive, porque eu achava que tinha que estar tudo pronto, eu não era cobrado por isso, né? Eu não tinha essa necessidade. Hoje, você faz uma implantação de um modelo, de uma melhoria, essa velocidade já está te cobrando um upgrade dessa melhoria, ou de aumentar a abrangência. Então, a velocidade hoje da transformação, da digitalização, ela é fora de série. Se você fizer uma implantação e deixar aquilo ali parado 6 meses, você ficou defasado. Então, acompanhar esse momento é algo que está me surpreendendo muito, e a gente está precisando se reinventar nessas nossas áreas transacionais, como é que nós acompanhamos esses movimentos, porque cada mês tem uma novidade aí, ou uma oportunidade. Boa. Legal, realmente, cara, assim, de fato, essas atividades operacionais que a tecnologia consegue sustentar, né, como a gente está falando no caso da RH, você tem uma admissão, alguma transação ali em relação à documentação, mas a gente mesmo é impactado por várias tecnologias no nosso dia a dia, né? Você falou do pedir comida, o delivery em relação a aplicativos já chegou em todos os públicos, né? Não é um público específico, isso está mega popularizado, então é um tabu mesmo nosso, né? De achar que a tecnologia não pode suportar alguns processos, Alguns públicos, né? Exato, alguns processos, alguns públicos, e realmente a tecnologia veio para transformar a vida das pessoas, né? Tanto de quem está entrando, quando a gente fala dos candidatos, quanto de quem já está lá, do RH, enfim, de todo mundo que está envolvido nesse processo, tá? Deixa eu fazer só mais uma pergunta aqui para você. Você consegue hoje, Hudson, mensurar em relação a resultados que não só a nossa solução, mas mediante essa transformação digital que vocês
proporcionaram para o RH? Você consegue mensurar assim, numericamente em relação à redução do tempo de admissão? Ou, assim, eu estou falando de algo mais quantitativo, né? Mais numérico. Qualitativo, acho que você já comentou sobre todos os aspectos, né? Vocês têm hoje essa métrica? Olha, nós temos essa métrica, Renato, a gente utiliza muito essa contagem de FTE, né? Então, para nós, o que faz sentido dentro da área de gente de gestão, dentro da área RH, toda vez que você tem uma melhoria de processo, que você tem uma ferramenta nova, é o quanto de FTE aquilo realmente vai aliviar, e aí por o salário dessas pessoas você consegue chegar nesse valor, né? Então ele é significativo, sim, mas tem uma coisa, Renato, que eu acho que a gente precisa aprender a fazer essa conta, porque assim, ó, uma coisa como eu estava falando para alguém aqui que fez uma pergunta, né? O RH local das unidades gasta um tempão para cuidar daqueles processos de admissão, depois vai lá para quem processa a folha, é outro tempo lá imprimindo. Quando a gente faz essa conta de quanto reduz de FTE e faz essa conta pelo salário, a gente já chega no número. Mas é só isso? O que é importante? De repente você não vai conseguir reduzir essa FTE porque está um pedaço em cada processo. Então você não vai conseguir reduzir, mas você sabe que você teve essa economia de FTE. Qual é o maior ganho? O que eu vou fazer com esse FTE que está sobrando? O valor agregado dessas horas, ele é muito maior do que essa redução de FTEs. Então, eu vou ter alguém que agora vai me conseguir, vai ser mais estratégico, ou vai ser mais analítico, ou ele vai mitigar um risco, ou ele vai fazer um atendimento para uma área que a gente tinha um déficit que, de repente, precisaria ter um investimento muito maior. Então, além de ter essa mensuração que a gente faz hoje por FTE, tem esse valor agregado que ele é mais difícil de fazer essa conta, né? É o que essa pessoa passa a fazer quando ela não faz mais aquela atividade que não agregava valor, né? Que você tinha mais a operação, mais o trabalho repetitivo, mais o trabalho manual, e ela passa a fazer uma coisa nova. Então, isso é super legal, mas eu gosto ainda do qualitativo, né? Eu gosto de falar que a experiência do colaborador vai mudar muito, que o skill das nossas equipes mudam, que eles vão ter tempo para desenvolvimento, que a gente vai ter tempo para outras atividades mais significativas. Então, eu não me prendo muito a esses ganhos. É lógico que tem hora que você precisa justificar um investimento, mas tem muito mais ganhos atrás aí do simples FTS, que é uma conta que a gente faz aqui. Claro, né, quando a gente fala em digitalização, eu estou economizando impressão, eu estou economizando materiais, né? Não economiza em papel, tá? Por favor, Suzano vende papel. É isso que eu ia falar. Não economiza em papel, mas dentro da Suzano é custo. Então, a gente tem, sim, vários outros que a gente pode considerar na conta, tá? Mas se o olhar for para redução de custos somente, lembre-se que quando a gente fala, eu vou implementar alguma coisa, eu vou reduzir pessoas, aí precisa ter toda uma estratégia, porque a própria equipe pode não aceitar isso, então precisa fazer sempre isso com muito cuidado. Por isso que eu falo, às vezes é uma consequência, mas dá para mensurar sim, Renato, e os ganhos são importantes e vale muito os investimentos, tá? Boa, legal. A Lilian, eu vi que você está com a mão levantada, eu não sei se por causa de uma pergunta anterior, você tem mais alguma pergunta? Não, acho que era por causa da pergunta anterior, mas ok. Legal. Não, tranquilo. Então, vamos dar continuidade aqui. Tem uma coisa legal que o Hudson comentou agora, a gente ajuda as empresas a fazer esse cálculo, tanto qualitativo quanto quantitativo, né? O qualitativo acho que é um pouco mais simples, como o Hudson falou, tem uma questão de experiência, enfim, tem vários aspectos ali, deixar de fazer um trabalho operacional para um trabalho um pouco mais analítico, né? Um pouco mais estratégico, mas a gente tem um documento interno nosso que a gente chama de calculadora de ROI, né, que a gente consegue somar ali várias atividades que deixam de ser feitas, né? Então, a conferência de um documento, o input das informações dentro da folha de pagamento, o trânsito desse documento, seja físico, seja por malote, enfim. Então, tem uma cadeia ali de custos, né? A gente vai cascateando quais são essas atividades que deixam de ser realizadas porque a solução já faz isso. E a gente consegue chegar num número. Então,
certamente todo mundo que está conversando com alguns dos nossos especialistas aí, e se vocês quiserem, podem solicitar esse tipo de estudo, que é muito, muito legal mesmo, tá? É um número importante, viu? E é um número que às vezes a gente subestima ele. Sim, sim, perfeito. Muitas vezes a gente não tem muita noção, né? Para a gente construir, para vocês terem uma ideia, né? Todo mundo que está aqui, para a gente construir esse estudo, essa calculadora de ROI, a gente pegou dados de centenas de operações de RH para a gente chegar no número médio. Obviamente, cada um tem uma operação específica, né? E a gente consegue também ponderar esses números, calibrar, enfim, para cada operação, para a gente chegar no número mais real para cada empresa mesmo. Mas foi muito difícil fazer esse estudo, né? A gente demorou aí alguns anos para chegar, mas é um número mega relevante, assim, é muito importante para embasar. Muitas vezes a solução só pode ser implementada mediante uma equivalência de custos, né? Então vai custar tanto, mas eu preciso reduzir tanto, ou minimamente empatar ali o jogo, e a gente consegue ajudar nesse processo, tá? Hudson, como que você troca ou compartilha experiências com outros profissionais sobre esse tema de digitalização de RH? Existe algum grupo? Como que você faz isso e o que você sugeriria para os nossos convidados que estão aqui? Eu falei isso lá no começo, né? Numa das perguntas que você falou, o bench ele é muito relevante, né? E na área de recursos humanos a gente nem tem tanto essa dificuldade. Nós temos grupos assim, Renato, mais para de repente de assuntos diversos, né? Então, por exemplo, tem um grupo do Success Factors, né? Que a gente acaba tendo alguns profissionais, a gente acaba tendo grupos que falam um pouco de social. Essa questão de grupo hoje, ela tá bem comprometida aí por conta das decisões do CAD ainda, das investigações do CAD, né? Então, hoje esses grupos estão um pouco mais parados, mas eu acho que ter essas oportunidades com os fornecedores numa reunião como hoje, saber quem está implementado, quem não está, e trocar experiência é muito boa. Sempre que nos pedem benchmarking, a gente acaba, sim, aceitando e acaba viabilizando, porque todas as vezes que eu precisei tomar uma decisão importante, essas reuniões de bench com empresas, elas nos ajudaram muito a gente tomar essa decisão. E o que a gente faz é assim, né? O próprio fornecedor, ele tem as suas listas de clientes, né? Então, o que a gente acaba fazendo em quaisquer sistemas, em quaisquer ferramentas, Renato, é perguntar quem tem um cenário parecido com a empresa, né? Que tenha várias unidades, porque às vezes também fazer comparações com empresas muito diferentes pode não te trazer muitas informações importantes, né? Mas quando você consegue ter uma referência aí mesmo próxima, e ouvir das lições aprendidas, como é que foi o projeto, e aí vai uma dica para vocês, né? A Único me perdoe, mas quando vocês fizerem essas reuniões, não convidem o fornecedor, né? Façam vocês a empresa direto, tá? Porque aí a gente tem mais transparência nas trocas, ajuda bastante, tanto para ajudar a validar, ou quanto para você tomar alguns cuidados durante o seu projeto. Boa, boa. Não, é verdade mesmo. Nós também, enquanto Único, contratamos alguns fornecedores internos e, poxa, não faz sentido um fornecedor estar no meio de um benchmark ali, né? O negócio fica meio enviesado. Só últimos 3 recados, pessoal. Agora faltando quase 5 minutos aí para a gente finalizar. A gente vai mandar para todos vocês uma pesquisa, tá? De satisfação mesmo sobre o tema do café digital, para vocês nos avaliarem, enfim, sejam o mais transparente possível, porque a ideia é a gente sempre melhorando esses eventos, né? A gente tem um programa de conteúdo também muito, muito legal, que a gente quer compartilhar as principais notícias e temas para profissionais de RH, que aí não tem relação direta só com a nossa solução, a gente fala de temas dos mais gerais, né, em relação à tecnologia para RH. Então, se vocês quiserem participar, a gente vai mandar um e-mail para vocês após o evento, e vocês podem aderir a esse programa, é gratuito, enfim, não tem nenhuma contrapartida por conta de vocês, é mais um programa de conteúdo mesmo, tá? E a gente também tem uma pesquisa quantitativa que nós fizemos junto com a Companhia de Talentos e o Instituto Locomotiva, né, sobre experiência
durante esse ano de pandemia, em relação à adesão de novas tecnologias, que a gente vai também posteriormente compartilhar com vocês, que é bem legal essa pesquisa, viu? Tem dados bastante relevantes e com centenas aí de empresas de mercado, tá bom? E aí, por fim, só para a gente finalizar, Hudson, o que você acha que na história do RH mais se alterou nos últimos anos, aí, meses? E aí, o que você tem de perspectiva? O que você acha que ainda vai mudar? É uma pergunta difícil, né? Nós estamos em constante transformação. Inclusive, a Suzano está com um programa aí, com vários públicos envolvidos, que a gente está chamando de Novo Melhor. Porque no passado você tinha que separar, né, sua vida pessoal da sua vida profissional. Você entrava na empresa, você deixava a vida pessoal para trás, você chegava em casa, você deixava a vida profissional no lado da rua, né? E hoje não, hoje a vida profissional está dentro de casa e a gente não consegue mais separar as duas coisas. Então, essa questão de saúde mental, de equilíbrio com qualidade de vida, felicidade, ele vai ser um tema que ainda é um desafio e vai ser para vários anos, né? Existem muitas discussões aí de que nós vamos ter uma dificuldade muito alta daqui a uns 2 anos, mesmo depois da pandemia, por conta desse tema. Tem essa questão de gerações também, né? Onde está se falando muito em propósito, né? Você vai trabalhar não mais pelo salário, não mais pela atividade, mas pelo propósito que você tem da empresa, dos produtos, do teu trabalho, que aquilo agrega ou não. E quando a gente fala de um modo de digitalização, Renato, principalmente nesse nosso mundo RH, eu acho que a gente fala muito em autosserviços, em experiência. Eu acho que essa questão da experiência ela vai ser muito forte e transformação da jornada, né? Então, eu vejo, sim, como as nossas atividades transacionais muito mais automáticas, muito mais frequentes. O e-social trouxe uma facilidade muito grande para quando você tem uma fusão, para quando você tem uma troca de ferramenta. Então, essas coisas vão ficar mais automáticas. E aí, sim, você vai ser mais estratégico, você vai cuidar de avaliação, você vai cuidar de desempenho, de desenvolvimento e desse tema novo aí que é a saúde mental e o equilíbrio, a felicidade aí de todos os colaboradores. Esses serão temas super importantes aí para esses próximos anos. Concordo muito. Só uma última pergunta aqui que a Viviane fez, acho que é mais para mim. Renato, sobre a validade e rastreabilidade da assinatura digital, conseguiria comentar um pouquinho, por favor? Claro. A gente tem um parecer, falando da validade jurídica, né? Obviamente, como o Hudson comentou aqui no decorrer do evento, o governo mesmo já se atualizou em relação a isso, né? Então, a aceitabilidade disso é gigante, assim. Então, não existe mais receio em relação a isso quando a gente fala de processo trabalhista ou algo do tipo. Fora isso, existem MPs que se tornaram leis, né? Inclusive, a gente tem uma página que a gente fala só sobre jurisprudência e validade jurídica, que posteriormente a gente pode compartilhar. Viviane, depois me fala de qual empresa você é, a gente pode compartilhar com você também, que também fala sobre esse tema. E a gente tem um parecer jurídico externo de um escritório chamado Veirano, não sei se todos vocês conhecem, mas é um dos grandes escritórios de direito digital do Brasil, direito trabalhista, que eles não só dão um parecer jurídico, como eles nos ajudaram na construção da solução. Porque uma solução de assinatura eletrônica sem a validade jurídica não é uma solução, ela não para de pé. Então, a gente também tem todo o apoio de escritórios terceiros que nos embasam em relação a isso, mas a própria solução dá toda a rastreabilidade da assinatura, todo o nível de autenticação necessário para comprovar que aquela pessoa é efetivamente aquela pessoa no momento da assinatura, e a gente tem um grande diferencial dentro da nossa solução, que é a assinatura via biometria facial. Então, a pessoa pode tirar uma foto dela no momento da assinatura, e isso, né, é o maior indício que você é você efetivamente no ato da assinatura, que é o que a justiça pede, né? Como que você consegue comprovar via tecnologia que aquela pessoa é efetivamente aquela pessoa? Quando a gente faz um comparativo com o papel, né, quando a pessoa assina no documento físico, se a pessoa fala, não sou eu que assinei aquele documento, e impossível processo trabalhista, algo do tipo, você precisa de uma perícia, então existe um processo ali burocrático a se fazer, né, quando existe a contestação.
No nosso caso, não. Todo documento tem uma espécie de uma perícia eletrônica. Então, ele dá um pouco de... Principalmente nesse momento de mudança. Exatamente. A Viviane é da Tigre. Ok, pessoal, então acabamos por aqui, tá? Hudson, de novo, muito obrigado pela presença, acho que foi muito enriquecedor para todos nós aqui, gostei bastante. Muito obrigado a todos os convidados, alguns já acabaram saindo por causa de outras reuniões, mas eu acho que, de qualquer forma, foi muito enriquecedor. Nós teremos próximas etapas aí, certamente os convidaremos novamente, tá bom, Hudson? Obrigado. Obrigado, gente. Um bom, ótimo dia para nós. Valeu, pessoal. Ótimo dia e ótimo meio de semana aí. Um abraço, até mais.